o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus, editora Ática. A apresentação nos traz, o livro relata a amarga realidade dos favelados da década de 1950. Os costumes de seus habitantes, a violência, a miséria, a fome, as dificuldades de se obter comida. O tempo passou, a cidade cresceu, mas a realidade de quem vive na miséria não mudou muito. Isso faz do relato de Carolina uma obra atemporal, sempre emocionante. Quarto de Despejo é uma edição dos Diários de Carolina Maria de Jesus, migrante de Sacramento, Minas Gerais, mãe solteira de 3 filhos, moradora da primeira grande favela de São Paulo, a Canindé, que foi desocupada em meados dos anos de 1960 para a construção da marginal do Rio Tietê. Eu vou ler agora alguns trechos do livro. Eu classifico São Paulo assim: o palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar, a cidade é o jardim e a favela é o quintal onde jogam o lixo. Eu amanheci nervosa porque queria ficar em casa, mas não tinha nada para comer. Será que os pobres de outro país sofrem igual aos pobres do Brasil? Sonhei que residia numa casa residível, tinha banheiro, cozinha, copa e até quarto de empregada. Acordei. Que realidade amarga! Eu não residia na cidade, estava na favela, na lama, nas margens do rio Tietê. Aniversário da minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização de nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Abluí as crianças, aleitei-as, abluí-me e aleitei-me. Quando despertei, o astro-rei deslizava no espaço. Minha filha Vera Eunice dizia: "Vai buscar água, mamãe." A favela é o quarto de despejo de uma cidade. Uma vez aqui, recentemente, eu andando pelos caminhos aqui, aí então, pensando na minha bisavó, na verdade, eu tava pensando tava olhando os passos, olhando todas as coisas, sabe? Me conectando, permanecer conectado. E me disse assim, né? Para mim poder pensar nos meus netos. Ali eu pensei, poxa, a minha bisavó pensou nos netos dela, né? Quer dizer, pelo pensamento dela, ela já construía os netos dela, né? Então você vê, meu pai dizia assim, ela era calada, ficava muito quieta, né? Mas era uma pessoa que conhecia bastante do uso de ervas e também do fazer, como diz, interceder pela pessoa, né? Isso é dos Guarani mesmo, né? E tá sempre cantando, né? Como diz, tem música, né? Cantando para Yanderu. Então isso foi bonito para mim, sabe? A história que tomei com
com minha bisavó. Mas eu queria mostrar aqui o Rio Tietê para a gente seguir nesse caminho. A minha infância e adolescência, João, eu tenho muitas memórias aí do Rio Tietê, naquela região ali, né? De Uraí. Tenho bastante memória em relação ao Tietê, né? Durante muito tempo foi nas várzeas ali, aquelas lagoas que tinha, que hoje é o Jardim Pantanal, as lagoas nem existem mais, né? A gente ia pescar, pegar tilápia, lambari, traíra, lá tem um trairão, né? Não, lá é aquela traíra menor, não é um trairão. E também território de caça da minha família ali, né? Foi lá que os meus irmãos mais velhos, eu tenho o mais velho de todos, né? É um excelente caçador, né? E ali é onde ele foi o treinamento dele para caça e pesca, foi na várzea do Rio Tietê, ali do Alto Tietê, né? Extremo leste de São Paulo. Um território cheio de rios, água, fonte de vida. O caminho da ameríndia pelo Rio Tietê, ontem, hoje e futuro do presente. Vamos pensar esse território para o tempo da cura. O curso do Rio Tietê é entendido geograficamente pela sua bacia dividida em Baixo Rio Tietê, pela região de Avanhadava, onde o rio se encontra e deságua no Rio Paraná, em direção sentido até a nascente. Então, a bacia do Rio Batalha, Tietê Batalha, a bacia Tietê Jacaré, bacia do Rio Piracicaba, bacia e bacia do Rio Sorocaba. É pela bacia do Alto Rio Tietê que então iremos acompanhar. Junto está Sassá Tupinambá e Natália Belentani nesse percurso. Assim, pela bacia do Alto Tietê, depois de Pirapora do Bom Jesus, sentido para a sua nascente. Pirapora, que significa salto dos peixes, para Piracema deles. Hoje, a espuma dos detergentes poluem o rio. Santana do Parnaíba é a próxima cidade, em que Parnaíba significa que nesta parte não era bom para a navegação, das pedras que haviam. Nós vamos fazendo o caminho pelos rios que desaguam nesse trecho. O Carapicuíba, o Rio Mutinga, o Pirituba, o Rio Pinheiros. Nós vamos passar por muitos afluentes na cidade de São Paulo, da zona oeste da capital paulista até a zona leste, passando pelo Rio Tamanduateí, Tatuapé, Aricanduva, ao norte o Rio Cabuçu, desde Guarulhos. Então, chegamos ao extremo leste e depois o Cinturão Verde, em Mogi das Cruzes. Veja as diferenças, as mudanças da cidade de São Paulo no mapa em 1897 e dando salto no tempo, acompanhando em sua atualidade. Mas como podemos olhar, tirar um modo de ver de outra forma? Difícil em meio à poluição do rio, com o desprezo pela água, pela vida, as correrias de São Paulo, aquela São Paulo que não para. Mas como seguir a memória das águas, a memória do rio? A característica atual do Rio Tietê, na zona leste, é peculiar. Parque Ecológico do Tietê. Mas o rio está machucado, o povo ferido. O povo se junta com o rio. Como que o povo se junta com o rio? O futuro do presente está na frente. É uma amizade cosmológica que acontece, que pode estar acontecendo. A gente tem, João, diversas diásporas no Brasil, né, nesse território aqui invadido pelo Estado brasileiro, né, diversas mesmo. E aí é estudo, né, da geografia, na história, a gente vai estudar. A partir de 1850, aumentou
muito, né? É um salto assim, nessas expulsões, né? Remoções, a partir de 1910, com o serviço do SPI, né? E diversas remoções que aconteceram ali nesse período, né? E remoções recentes também, que a gente tem aí. Diversos ataques dentro dos territórios ocupados aí das comunidades tradicionais, né? E que força a migração, né? A minha família chegou em São Paulo na ditadura militar. Meu pai veio na frente, como a maioria das histórias dos nordestinos em São Paulo foi desse jeito. Meu pai foi na frente, a minha mãe foi atrás com meus irmãos mais velhos, que já tinham nascido, né, e a minha avó. Então, e foi para onde? Foi para esse território aí, né? Foi morar justamente nesse território. O primeiro lote que o meu pai comprou, por exemplo, foi bem próximo, num lugar chamado Jardim Noêmia, bem aí perto da Vila Aimoré, Jardim Helena, Jardim Pantanal, tá vendo? É aqui perto do Jardim, Jardim São Martinho, tá bem aqui, Seabra, Vila Seabra, tá vendo? Do lado da Aimoré, Jardim Maia, é por aí, nesse local aí. Foi o primeiro lote que o meu pai comprou aqui em São Paulo, né? Aliás, eu não estou na Zona Leste agora, tá? Eu estou morando no litoral. Mas minha vida inteira eu estive nesse território aí. E lá, nesse espaço, a gente foi encontrando diversas famílias com uma história parecida, de indígenas, de outros povos. Tem Pancararé, né? Tem Caimbé, Pancararu. Tem diversos povos indígenas vivendo nesse mesmo espaço aí. A gente sabe da história, né, que foi um território ocupado durante anos por povos indígenas, né, os Guarulhos, né? Eles ocuparam esse território aí, Guaianazes, diversos povos no passado, mas que hoje ele continua sendo ocupado, né? E aí você fala do Cinturão Verde. Boa parte dos migrantes que veio aí da Ásia, né, do estado invadido pelo Japão, lá o território invadido pelo Japão, que vive nesse Cinturão Verde aí de Mogi, do Alto Tietê, né, que abastece, inclusive, a cidade de São Paulo com vegetais, né, hortaliças, são indígenas de Okinawa, por exemplo. São diversas famílias que vêm de Okinawa, né, tem amigos muito próximos aí, né, que são descendentes dos que vieram de Okinawa. São indígenas lá. Então, de fato, São Paulo é uma cidade indígena. Olha uma descoberta que a gente fez, uma das, né, descobertas. Itaquaquecetuba, que está bem próximo aí. Se você andar um pouquinho mais para frente, aí vai chegar a Itaquá, na margem do Tietê aí. É um município, depois da Zona Leste, acaba a Zona Leste de São Paulo, vem Itaquaquecetuba. Itaquaquecetuba, e a gente vai vendo, né, João, Natália, essa é uma área que a Natália conhece bem, né? Que as cidades não têm mais nada, né? Antigamente tinha a rodovia, não serve mais como referência nem o rio Tietê, porque em alguns pontos aí as fronteiras dos municípios se cruzam, né? Troca as margens do rio para o lado de lá, para o lado de cá. E eu prefiro chamar de favela, João, do que comunidade, né? A favela, ela é contínua, né, nos municípios. Você chega em Itaquaquecetuba, é continuação da Zona Leste de São Paulo, né? E aí, pelo censo de 2010, eu mandei ontem num grupo aí de indígenas, pelo censo de 2010 é 208, se eu não me engano, é um pouco mais que 200 indígenas vivendo em Itaquaquecetuba, pelo censo de 2010. Mas a liderança indígena que está lá em Itaquaquecetuba falou ontem no grupo que, em uma reunião com o pessoal da saúde, né, a Secretaria de Saúde de Itaquaquecetuba tem cadastrado 1.400 e alguma coisa de indígenas. Olha a diferença. Né? 5, 6, 7 vezes. 7 vezes o número do censo. Né? Aí se você pegar, se você levar a mesma proporção para São Paulo, para o município de São Paulo, deu aí 12 mil e alguma coisa. 12 mil, vamos arredondar para baixo, né? Para eles não falar que a gente está aumentando muito o número de indígenas. Vamos arredondar para baixo. 12 mil. Aí você multiplica isso por 7.
vai dar 84 mil indígenas vivendo na cidade de São Paulo, se for na mesma proporção de Itaquaquecetuba, que a gente acredita que seja até maior. Olha só, dados. 2 órgãos do Estado. Um é a Secretaria Municipal de Saúde, né, e o outro é o IBGE. Então, João, e pegando todo esse histórico aí, né, que a gente tem mesmo de genocídio, aliás, de etnocídio, né, eu acho que é o mais importante aqui para nós, nessa conversa agora, é falar do etnocídio. Esse espaço aí, João, o que a gente vai ter mais aí são indígenas. São indígenas, mesmo que se não autodeclare. Por alguma razão, nesse processo de etnocídio, a família dele deixou de ser indígena, deixou de se reconhecer como indígena. Porque durante muito período, e até hoje, aqui no Brasil, no senso comum, acredita que indígena é apenas a pessoa que tem a sua relação na aldeia. Quando sai de lá, deixa de ser. Né? E ainda com um outro pensamento, né? Muito perigoso, né, João? Que indígena o ser indígena, né, a identidade indígena está atrelado a uma forma de vida primitiva. Né? É outro perigo, outra armadilha que entra aí. Então, é muito fácil para o seu pai, por exemplo, dizer que era descendente de indígena, mas é difícil para ele falar que é indígena. Porque, indígena tem essa forma de vida primitiva, eu já não tenho mais. Indígena vive lá na floresta, né, em casa de palha, eu já moro em uma casa de alvenaria. Né? Indígena não usa celular, né? Eu já uso. Então, isso tem contribuído para que muitos dos nossos, João, acaba negando a sua própria identidade. E é aí, né, aí que está a grande armadilha do capitalismo. Porque o capitalismo ele vai existir mesmo, né, e todas essas forças aí de império, essas máfias, né, da morte, tudo isso, ela vai existir justamente aonde? Aonde não tem a identidade. Aonde tem o medo. Aonde tem a incerteza do ser. Aonde a construção do eu ela é deficiente. Quando a gente constrói um eu com deficiência, a gente está sujeito a ser subjugado por qualquer um que chega com essa construção bem feita, que tem o eu bem elaborado, bem definido, que tem a sua identidade bem marcada. Né? Há aí uma identidade capitalista. Né? Há uma identidade hegemônica. Há uma identidade de supremacia racial, ou supremacia nacional. Né? Tanto que há imperialismo. Né? E sempre existiu o imperialismo. Aliás, sempre, pelo menos nos últimos 5.000 anos, né? Na história nesse planeta, o imperialismo existiu aí. Como que esses impérios eles agem? Né? Subjugando povos. Subjugando povos. E aí, nesse território, João, são pessoas subjugadas. São pessoas que não têm a sua identidade construída, porque a identidade dessas pessoas foram destruída pelo processo de etnocídio, pelo processo de colonização capitalista aqui nesse território. Né? Agora, como que a gente vai querer? Olha só, as pessoas vivendo... Essa região aí toda, João, é região de cheias, enchente. Sim. Né? Eu já, nos anos 90... eu pegava canoa, caiaque e outras pessoas, alguns radioamadores também, que eu sou radioamador desde os anos 90, para ir socorrer famílias em época de chuva aí, né, com barquinho lá emprestado de alguém, que tem muitos pescadores aí, né, para ir socorrer. Chegava em casa, o meu irmão mais velho pegou cólera, porque ele teve que mergulhar na água, porque tinha uma senhora idosa dentro da casa que a água já tinha passado das portas. E era um sobradinho, e ele mergulhou na água, passou por dentro para subir a escada, pegar a mulher lá no quarto, descer a mulher por corda dentro do barquinho no quintal dela. Né? Isso nos anos 90. Foi em 97, o ano que aconteceu isso com o meu irmão. Ele ficou internado no Hospital Tide Setúbal, que é em São Miguel, né? Por conta disso. Então, são diversas histórias, né, João e Natália?
diversas mesmo, e fundamental, importante, né, para a gente reconstruir. Queria contribuir também nessa reflexão, porque o olhar, né, nosso, esse mapa, ele vai traduzindo muito daquilo que a gente tem para pensar sobre a questão indígena no Brasil, né? Ele consegue revelar essa apropriação dos territórios indígenas. Eu acho que a gente precisa, quando você fala, né, a cidade é uma aldeia, eu concordo com o Sassá, você provoca mesmo a gente a refletir sobre essa condição de barbárie a qual os povos são submetidos, né? E aí a gente não está falando só dos povos originários, dos povos indígenas, mas estamos falando dos quilombolas, né? Dos negros escravizados, estamos falando dos camponeses, estamos falando de todos esses que sofrem por uma forma de organização da nossa sociedade, que é uma forma que elege a grilagem de terras, por exemplo, essa apropriação ilegal, né, das terras, ou muitas vezes de modo legal, porque a legislação trabalha em favor dessa barbárie, né, como eu estou colocando, e a gente vai vendo no mapa como que isso degrada a vida humana, né? Eu acho que a aldeia, para mim, ela se revela, e os povos também vão, né, mesmo que não assumindo a sua identidade, mas as linguagens, as formas de se relacionar, elas são muito maiores, e é aí que a aldeia se revela, nesse momento que a gente vive, principalmente essas formas de solidariedade, essas formas de manter a vida do outro, sendo a parte da sua própria vida, e você cuidando um do outro, é inexplicável o que acontece. Porque isso faz com que a gente tenha certeza que um mundo para os nossos netos precisa ser outro. E precisa ser um mundo onde essas relações sociais de cuidado de uns com os outros, que a gente aprende com toda essa ancestralidade dos povos originários, dos povos africanos, elas precisam ser tomadas como prioridade. E é nesse lugar, é nesse olhar, né, por mais que seja distante, que pareça que é impossível, é que a gente consegue ter esperança. Eu tenho, assim, a clareza de que a manutenção de muitas vidas hoje depende disso. Depende dessa forma de ser, que é uma forma de ser independente da organização da sociedade a qual a gente pertence. É uma forma de ser que diz respeito a essas outras sociedades, que é uma forma de ser do cuidado para com o outro semelhante e do cuidado para com o todo, né? Então, é aí que, para mim, a cidade, ela revela a aldeia que tem na essência dela, né? São Paulo e suas quebradas. São guetos ou aldeias? São Paulo é repleta de guetos. São chamados de quebradas. Pessoas de diferentes lugares se encontram nessas quebradas. Há uma história indígena para contar, um documentário para fazer. As aldeias antigas de Ibirapuera, Itaquaquecetuba, Ururai,
Piratininga. Piratininga depois virou São Paulo do Piratininga, onde o Tamanduateí se encontra com o Tietê. Aldeias pelo rio Cabuçu, pelo rio Aricanduva, o Tatuapé, Cangaíba, o rio Pinheiros, o Jeribatiba, rio das Palmeiras Jeribá, que da borda da Serra do Mar levava até o Planalto. E Capaum Redondo, Embu-Guaçu, Embu-Mirim, Cotia, Itapecerica da Serra, o rio Pirajussara, as aldeias guaranis no Pico do Jaraguá, que tem nos empreendimentos imobiliários seus inimigos atuais. Este é um documentário a se fazer pelo rio Carapicuíba, Buçocaba, Barueri, o Ribeirão Jaguaré. Há muitos caminhos deste São Paulo indígena, ontem, hoje e amanhã. Agora tá andando a raposa, daqui a pouco aqui, vai mover um formigueiro. Se você quiser ser salvo, você vai dar um passo para Jesus Cristo, o teu altar vai ser aceito, e você vai seguir esse caminho com o teu altar aceso até entrar na eternidade. Esses que têm o seu santo e os seus padroeiros, que têm o seu altar apagado, esses continuarão apagados e irão para a morte. Quem vai ser salvo então? Os que estiverem o seu altar aceso na volta de Jesus. E nesse amanhã, que nasce com o sol, é feito todos os dias o trajeto do sol. E as pessoas em São Paulo correm, se movimentam, criam maneiras de continuar, levando um sustento para casa. É importante olhar para isto, escutar, em meio ao barulho, um outro grito abafado, escutar os pássaros que cantam esta orquestra junto aos sons dos carros, dos metrôs, dos trens, das pessoas. É importante escutar tudo em São Paulo. Há muitos sons em São Paulo, muitas falas. De São Paulo, repleta de guetos, suas favelas, suas quebradas, como são autodenominadas quebradas. São guetos ou aldeias. Há a questão da terra, há a questão da identidade. Um outro mundo. Onde está este outro mundo? Nascer de novo, fazer uma migração do olhar. Olhar diferente, com a cabeça preocupada com o sustento, com as paixões. O limiar de uma São Paulo. São Paulo do Piratininga. Mas o nome é só um detalhe.
Este foi o programa Voz Indígena, experimentando com o cinema. O programa é uma produção do Laboratório Leetra. Conheça mais em leetra.ufscar.br. Agradecemos a parceria da Secretaria-Geral de Educação à Distância, além do apoio da Coordenadoria de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de São Carlos. Também agradecemos pelas ricas contribuições de todas e todos que participaram da elaboração desse episódio. Gratos também pela sua audiência, esperamos você no próximo programa para seguirmos nossa viagem pelos caminhos da Ameríndia. Até lá!